E eu queria falar sobre a PEC 10, que foi votada ontem no Senado. E essa PEC 10 ela traz vários temas que estão sendo discutidos e modificados ali. E no seu artigo 7, agora virou o artigo 7, com o substitutivo do Anastasias, ela fala sobre essa possibilidade do Banco Central poder comprar os títulos de crédito privado no mercado secundário. E ontem isso foi votado, isso foi aprovado em primeiro turno no Senado, e quando eu vi o texto que foi aprovado, eu fiquei com uma preocupação assim enorme. E preocupação que veio também de algumas conversas que eu tive com alguns membros da casa. E por que eu fiquei com uma preocupação enorme? Porque as pessoas estão votando em algo que elas desconhecem completamente. Elas não têm noção no que elas estão votando. Mas não têm noção num grau tão alto que o texto que foi aprovado, ele é um texto completamente maluco, que não faz sentido nenhum. É um texto que bota condições que nunca vão existir, coloca situações que nunca existiram. Então, eu queria fazer um rápido resumo do que é isso que eles estão votando, até para ajudá-los, para eles poderem tomar as decisões. E aí, cada um toma a decisão que quiser, Pedro. Se as pessoas quiserem tomar uma decisão para ajudar os bancos, toma a decisão para ajudar os bancos. Se quiserem tomar uma decisão para restringir o poder dos bancos, toma decisão para restringir o poder dos bancos, mas pelo menos toma decisão sabendo no que está votando. E o que acontece? Vamos só explicar para as pessoas também que estão nos assistindo, que isso é muito importante. O que foi aprovado, assim, de uma maneira muito simples, nesse artigo 7 da PEC 10, que ontem passou no primeiro turno na votação no Senado? A possibilidade do Banco Central comprar títulos de dívida privada no mercado secundário. Primeiro, o que são os títulos de dívida privada? Os títulos de dívida privada são os títulos que as empresas emitem que dão direito a uma pessoa a emprestar dinheiro para elas, receber esse direito de lá na frente, cobrar esse dinheiro que elas emprestaram, somado a uns juros. Então, só para entender, um título de dívida. Então, as pessoas compram um título de dívida, na verdade, elas estão emprestando dinheiro para as empresas poder fazer suas atividades. Quando uma empresa emite um título desse, isso se chama mercado primário. Então, o mercado primário é o mercado onde as pessoas emprestam dinheiro para as empresas. A PEC não fala desse mercado primário. Primeira coisa que tem que ficar muito clara, o que é mercado primário, o que é mercado secundário. A PEC não está falando desse mercado primário. A PEC não está falando dos empréstimos para as empresas. A PEC está falando do mercado secundário. O que é o mercado secundário? Quando você emprestou o dinheiro para a empresa, você recebeu um título, que é o título que te dá direito a cobrar esse valor que você emprestou lá na frente. Só que esse título é negociável. E você pode negociar com o banco, negociar com o teu amigo, negociar com o fundo. Os investidores negociam entre si. Quando eles negociam, o dinheiro flui de um investidor para outro investidor. E aí o título de dívida vai desse outro investidor que recebeu o dinheiro para aquele investidor que comprou o título. Então, o mercado secundário, ele não financia as empresas. O mercado secundário não leva dinheiro às empresas. O mercado secundário é uma troca de dinheiro entre investidor e investidor por conta da troca de um título de dívida na posse de um investidor para outro investidor. Então, isso é muito importante as pessoas saberem, porque é o seguinte, isso que está sendo discutido não é uma ajuda financeira para as empresas. Isso acontece no mercado primário. O que está sendo discutido é uma ajuda financeira para os bancos, porque os bancos, um desses investidores, tem muitos desses papéis. Esses papéis, eles costumam ter uma liquidez muito baixa. O que quer dizer? Eles negociam muito pouco nesse mercado entre investidores e na crise negociam muito. Isso com que quer vender esses vai ter que vender num preço muito baixo, e aí isso pode resultar num prejuízo muito grande. As pessoas têm medo que esses prejuízos sejam tão grandes que quebrem alguns bancos, e outras pessoas ainda têm medo que, se alguns bancos quebrarem, isso pode ser um problema para o sistema todo, e aí para os poupadores, para os pequenos investidores, etc. Então, a primeira coisa, a ajuda não é para as empresas. Por que eu estou falando isso? Porque na PEC vem escrito o seguinte, olha só, o Banco Central só vai poder comprar títulos que tenham uma nota de qualidade, uma nota, a gente chama um rating de crédito, né? O rating é uma escala, um ranking de crédito,
acima de duplo B menos. Essa é uma nota que começa assim, triplo A, duplo A, triplo B, duplo B, B, vai, e assim, dentro, entre um triplo B e duplo B, tem o triplo B menos, duplo B mais, tem a escala de rating. Eles falam o seguinte, só acima de duplo B menos. Empresas que têm rating são empresas grandes. Ninguém faz uma emissão de títulos de dívida e contrata uma agência de rating para dar uma nota quando é uma empresa pequena. Aí a PEC, ela escreve o seguinte no artigo 7º, só vão poder ser comprados títulos com nota acima de duplo B menos. Aí logo abaixo escreve assim, deve-se dar preferência para os títulos das pequenas e microempresas. Isso é uma maluquice. Título de pequena e microempresa não tem rating. Título de pequena e microempresa não negocia no mercado secundário. Então, ali é um texto de quem não tem a menor ideia do que está votando, de quem não tem a menor ideia do que está falando. E aí você bota isso, ainda parece, se você está querendo dar preferência aos títulos das pequenas e microempresas, eles ainda acreditam que esse dinheiro está indo para a empresa. Só que o dinheiro não está indo para a empresa, essas empresas não têm títulos, e se tivessem títulos, não teriam rating. Está tudo errado ali na história. E aí eles escrevem que é o seguinte, os títulos que vão poder ser negociados são as CCIs, as CCBs, as debêntures, as notas comerciais, os CRIs e os CRAs, que são certificado de recebível do agronegócio, certificado de recebível imobiliário. Só para você ter ideia, Pedro, vou dar números aqui. Vou dar números de um mês, eu peguei o mês do ano passado, eu tenho certeza que nem o BC, se você perguntar hoje, antes dele pesquisar, ele tem esses números de cabeça. Ele não tem, eu tenho certeza disso. As pessoas que estão defendendo essa PEC não têm esses números de cabeça, mas eu vou dar, são números, fatos colhidos na B3, tá? Em novembro do ano passado, peguei um mês onde as coisas estavam super bem, super normal, e o mercado secundário estava líquido e funcionando bem. O volume médio diário negociado das debêntures foi de 8 bilhões de reais. O volume médio negociado dos CRIs foi de 343 milhões. É 4% do volume das debêntures. O volume médio negociado no mercado secundário dos CRAs foi de 89 milhões, que é 1,1% do quanto negociam as debêntures por dia. O volume negociado médio das CCBs por dia foi 9,7 milhões, 0,1% do que negociam as debêntures. E o volume médio negociado por dia das CCIs foi 928 mil reais, 0,01%, 10 mil vezes a menos o volume negociado pelas debêntures. Sabe o que isso quer dizer, Pedro? Quer dizer o seguinte, CCI e CCB nunca teve negociação no mercado secundário. Vários dias não acontece negócio nenhum. Por quê? Porque, diferente das debêntures, que são títulos padronizados, que você tem como avaliar o risco, você sabe qual a empresa que emitiu, você sabe quais são as garantias, CCIs e CCBs não tem, eles nunca negociaram. Então, olha que louco, eles estão fazendo uma PEC para trazer de volta a liquidez de títulos que nunca tiveram liquidez, de títulos que não vão poder analisar o risco de crédito, que é impossível analisar o risco de crédito das CCIs e das CCBs. Pior, quase todas as fraudes do mercado financeiro estão nas CCIs e nas CCBs. Tudo que é isso que o pessoal fala que é título podre, e título podre porque tinha um ativo que ninguém sabia o que era, estão nas CCIs e CCBs. Incluíram títulos que nunca negociaram, que não tem referência de preço nenhuma, e que não tem como ser analisados. É um absurdo CCI e CCB fazer parte desse negócio. Olha, o volume médio de negociação, Pedro, é 928 mil reais. Mil, não é milhão, não é bilhão. As debêntures faz algum sentido, apesar de ser contra esse negócio, uma debênture, tudo bem, normalmente ela tem liquidez, só que não está, fazendo só para debênture, que é metade desse volume de crédito privado do Brasil, está fazendo para esses outros. Aí outra coisa, ele chega e fala o seguinte, o preço que a gente vai poder comprar é o preço de referência publicado por instituição acreditada de mercado. Gente, esse preço de referência, ele, no mercado de crise, ele é simplesmente o papel lá atrás na curva. O que quer dizer na curva? O papel lá de trás carregado pela taxa de juros dele. Esse preço não vale nada, não vale absolutamente nada. Só para você ter noção da diferença de preço, pode ser que o preço de referência do papel seja 8% do seu valor de face, e se você entrar lá para vender o seu fora, você vai vender ele a 30% do seu valor de face.
30%, 40% do seu valor de face. Então, esse valor de referência de mercado, ele não é nenhuma referência, ele só é uma referência para os fundos poderem ter uma cota, que os fundos que têm esses papéis têm que ter uma cota, para poder, no dia seguinte, o cara abrir e saber quanto ele tem de dinheiro. Mas ele só serve para marcar a mercado. No momento de crise, você não pode comprar títulos por esses preços, porque senão você vai estar assinando um cheque gigantesco. Se você compra 10 milhões de reais, por exemplo, de um fundo, de um título desse a valor de mercado, você está assinando um cheque, assim mesmo, 10 milhões, você está assinando um cheque de 5 milhões de reais, por exemplo, para um banco ou para uma corretora. Está aqui, ó, toma 5 milhões de reais e troca de nada. Então, o que eu queria passar para os senadores que vão votar isso em segundo turno? Vocês fizeram um texto que, me perdoem, tá? E não é nenhuma ofensa isso que eu estou falando, é um texto que ele faz vocês passarem vergonha, porque é um texto que ele não fala lé com cré. Ele é um texto que quem entende desse mercado, eu operei nesse mercado durante 20 anos, lê e começa a dar risada, porque fala o seguinte, o cara tá falando um monte de coisa que não bate, entendeu? Ele fala, por exemplo, essa é mais de todas, só pode comprar título com nota de rating acima de B+, e tem que beneficiar as micro e pequenas empresas, que não tem título emitido, e quando tem título emitido nunca vai ter rating. Então, assim, por favor, ainda tem um segundo turno, por favor, antes de votar, só entendam o que está escrito, porque essa medida, com certeza, ela veio de um banco. Um banco chegou, mandou para o presidente da Câmara, que acho que foi quem apresentou primeiro essa PEC, e ele pegou aquilo que um banco mandou e botou para os senhores assinarem. E os senhores não sabem, é normal, as senhoras também, é normal, porque a gente não sabe de tudo. Mas antes de votar uma coisa tão importante e que pode transferir dinheiro para os bancos, só entendam o que vocês estão votando, só para vocês poderem votar sabendo, porque o que vocês votaram ontem é assim, me perdoe a palavra, mas é uma vergonha monstruosa, porque mostra descaradamente que todo mundo está votando em algo que não tem a menor ideia do que é, criou um texto maluco, sem pé nem cabeça, que é absolutamente dissociado da realidade, lidando com um dos temas mais importantes do Brasil, que é essa questão do lucro, do salvamento ao setor financeiro, e não é o salvamento ao setor das empresas. Me perdoe, Pedro, mas isso é de utilidade pública que eu queria fazer essa explicação, para até passar para essas pessoas, porque é muito importante elas entenderem isso que elas vão votar.